Bom dia, meus amigos, irmãos, companheiros. Me pediram para mim fazer um pequeno estudo sobre o livro de Apocalipse, o qual eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Apocalipse, iniciando no capítulo 1, que diz: Apocalipse quer dizer a revelação, a maneira como Cristo se dá a conhecer à igreja. Gênesis é o princípio e o Apocalipse é a consumação de todas as coisas. No capítulo 1, vocês vão ver que bem-aventurado é aquele que lê e que ouve as palavras desta profecia. Então você é um bem-aventurado quando você lê e você ouve as palavras desta profecia. E aqui João disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então nós vamos iniciar aqui. Qual é o dia do Senhor? O sábado ou o domingo? Nenhum e nem outro. O sábado é para os filhos de Israel e o domingo em honra à ressurreição para os cristãos. Mas o dia do Senhor aqui não é o sábado nem é o domingo, é a sua vinda no dia do Senhor. Ali já estava iniciando as profecias, porque é um livro profético, o livro de Apocalipse. Aí você vai no versículo 15 e 16, você vê ali a sétima glória, como que Jesus Cristo estará naquele dia ali, diante do julgamento do trono branco, a sua sétima glória, como vai ser a sua descrição. Vocês vão ver no versículo 15 e 16, nós vamos entrar nisso, vamos dar uma pinceladinha em cada capítulo, versículo, para vocês entenderem, para ver se o meu amigo que me pediu aí, se lhe agrada, né? Mas, veja bem, no versículo 20, nós vemos as 7 estrelas e os 7 castiçais. O que são as 7 estrelas? A própria Bíblia diz que são os 7 mensageiros. E os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia. E qual seria? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cujos mensageiros, o primeiro mensageiro foi Paulo. Aonde Paulo nasceu? Aonde o sol nasce? No Oriente. E ele nasce no Oriente, se põe no Ocidente. E o sol tem vindo com as eras da igreja. O Evangelho tem viajado conforme as Escrituras nos ensinam. E cada mensageiro, em cada país que ele foi levantado para aquela igreja, naqueles dias, desde o ano 53, quando começou a primeira era, através do apóstolo São Paulo, que foi o primeiro mensageiro e modelo para todos os demais mensageiros, que era um profeta, ele nasceu na Turquia. Ali Éfeso, porque ele era conhecido Paulo de Tarso. Então Tarso hoje é a Turquia, que é antigamente Tarso. Então Paulo ali foi o mensageiro e Deus começou a levar o Evangelho para a Europa, cruzando os oceanos, saindo ali do Mediterrâneo e cruzando o Atlântico, quando ele foi para a França, né, que era Esmirna, a era de Esmirna. O mensageiro Martim nasceu na França. E Columba, que era de Tiatira, nasceu na Irlanda. Então ali já cruzando o oceano, e da Irlanda ele foi para a Alemanha com o mais conhecido de todos os mensageiros da era de Sardes, quer dizer, os que escaparam, né? Porque cada era da igreja dessa tem um significado, um nome. Éfeso, almejado e relaxado, né? Esmirna quer dizer amarga, morte. Se você pegar Tiatira, domínio feminino. Sardes, o que escaparam. Filadélfia, amor fraternal de irmão para com irmão. Laodiceia, direito dos povos, direito da mulher. Então, cada era da igreja tem um significado. Então, Martinho Lutero ali na Alemanha, era de Sardes. Depois tem John Wesley na Inglaterra e William Branham nos Estados Unidos. E o bom ali no Ocidente, você atravessou o Oceano Pacífico, você volta novamente para o Oriente. Assim é o ciclo do Evangelho, como que Deus trabalhou com esses mensageiros para o Evangelho ter chegado até nós. Então nós vemos cada era da igreja
E esses 4 animais, nós vamos ver em Apocalipse 4, tem um significado, esses 4 animais. Porque esses 4 animais são os de combate, né? Eles combateriam o inimigo dentro da igreja, que é o leão, o boi, a face do homem e a águia. Nós vamos ver isso lá na frente, em Apocalipse 6, nos selos. O que significa os selos? Os mistérios que eram para ser revelados nos últimos dias através do anjo de Apocalipse 10, 7. Nós vamos passar lá. Então, por isso que ele diz aqui, ó, depois dessas coisas de quê? Depois das eras da igreja. Se nós pudéssemos entrar aqui em cada era, cada vencedor, Deus diz, conheça as tuas obras, mas também diz, tenho, porém, contra ti. Se nós pudéssemos falar nessas 3 doutrinas que Deus abomina, aborrece, que é o jezabelismo, o balanismo e o nicolaísmo, que começou no princípio. O nicolaísmo ele vai até o fim, irmão. Essas 3 doutrinas ela acompanha até o fim. Nós vamos só dar uma passadinha porque não tem tempo, né? Vamos resumir mesmo. Então, Apocalipse 6, nós temos aqui os 7 selos. O que significa esses 7 selos, né? Qual é o teor dos 7 selos? Quando ele disse, olhei um cavalo branco, quem é esse cavalo branco? Muitos ensinamentos dizem que aqui é Jesus, mas não é Jesus. O cavalo branco que Jesus está sentado é de Apocalipse 19, não aqui. Aqui é o diabo personificando, imitando ao Senhor Jesus, mas ele tem um animal de combate aqui que é o leão da tribo de Judá. Então aqui começou a matança espiritual, e já no cavalo negro, nós já temos aqui a espada, realmente já fez sangue, os cristãos sendo martirizados, sendo mortos, perseguidos, e nós vemos aqui o terceiro cavalo vermelho, né? Vermelho, e cada uma dessas etapas, vocês podem ver que o cavalo muda de cor, mas o cavaleiro é o mesmo. O cavaleiro é o mesmo diabo. Então nós vemos aqui o boi, né, que é a morte pela espada, nós temos a face do homem, que é a fornicação, uma medida de trigo por um dinheiro, mas não unifiques o azeite e o vinho, quer dizer, ali o dinheiro, então tudo gerava em torno do dinheiro. Por isso que os pregadores de hoje gostam muito de dinheiro, porque já aprenderam com a sua mãe de Apocalipse 17, que nós vamos chegar lá um pouquinho, né, depois. Então nós vemos esse 4º selo, tem um animal de combate, uma águia, quer dizer, um profeta. E o que significa o que? A separação eterna de Deus, o denominacionalismo, morte, entendeu? Morte está mais matando que dando vida. Então, se nós pegarmos aqui, justamente em Apocalipse 6, acabei saindo aqui da página, nós vamos ver que justamente... e havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, e o cavalo amarelo que estava assentado sobre ele tinha o nome de morte, e o inferno seguia. E a 4ª parte da terra, com espada e com fome e com peste, e com as feras da terra. Por quê que nós estamos vendo essas pestes, tudo que nós estamos vendo? Porque justamente é no 4º selo. É no 4º selo que tem a ver. E nunca morreu e nem vai morrer tanta gente como nesse 4º selo. Nesse 4º selo. Só esse vírusinho, hein? Só esse vírusinho. Veja quantos já morreram aí. Um vírusinho só. Uma dessas pestes, porque isso é princípio. Vai vir mais. Vai vir mais guerras, terremotos, vulcões, erupções. Eu não vou entrar muito nisso aqui não, porque é tremendo demais. Aí o 5º selo, as almas debaixo do altar são os judeus, 6 milhões de judeus que foram mortos por Hitler, Stalin, Mussolini, Papa Pio XII e tantos outros, certo? Então, que são os 4 anjos do rio Eufrates, Apocalipse 9, nós vamos chegar lá um pouquinho, para vocês verem. Então,
Isso Apocalipse 6. Apocalipse 7, nós vemos aqui os israelitas, quer dizer, os 144 mil judeus. Então vocês vão ver aqui, quando se fala aqui desses ventos, quer dizer guerra. Então vocês vão ver aqui a Primeira Guerra Mundial, quando foi em 1914, vocês vão ver direitinho isso daqui, entendeu? Porque esses ventos, quando fala de vento em Apocalipse, quer dizer guerra. Quando fala também de trombeta, justamente também guerra espiritual. Vento, guerra natural, trombetas, já guerra espiritual. Então, todas as trombetas é para Israel e os ventos de guerra para as demais nações. Nós não temos tempo de esmiuçar isso daqui, mas vocês vão ver a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, e aqui vocês vão ver os 144 mil judeus, que duas tribos não estão aqui. Por que eles não estão aqui? Por que Dan e Efraim não estão aqui? Por causa da idolatria. Vocês vão ver lá em 1 Reis 12, em Oséias 4. Por que Dan e Efraim ficaram fora, né? Então, essas trombetas, cada trombeta fala também de um ai. Nós vamos ver ali na frente qual foi. As trombetas e o primeiro ai, a Primeira Guerra Mundial, o segundo ai, a Segunda Guerra Mundial. Então, as datas, e dentro disso aí está junto com as eras da igreja. Nós não podemos fazer um estudo desmiuçando tudo para vocês. Vamos dar só um panorâmico. Isso aqui é mais ou menos só um panorâmico. Então, Apocalipse 6, 9, né? Nós estávamos no 7. Temos o 8 aqui, que o sétimo selo não está em Apocalipse 6, está no 8. Entendeu? Por quê, né? Por que está no 8? E justamente aqui, Apocalipse 8, é a vinda do Senhor, que houve silêncio no céu. Silêncio no céu, para que o diabo não imitasse a vinda do Senhor, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Você pode presumir, você pode fazer o que você quiser, mas ninguém sabe o dia, não. Mas os sinais mostram. Os sinais mostram. Nós temos que ver isso em Lucas 21, Mateus 24, tantas coisas para nós vermos esses assuntos aqui, que realmente é tremendo. Porque todas as vezes que vocês vê trombeta é para reunir Israel. Israel está se reunindo, irmão. Teve um grande clamor este ano, eles, uma multidão nunca vista em Israel, Adonai, Shalom Israel, Adonai, Shalom Israel. É trombetas, é as trombetas sendo tocadas. Trombeta, quando ela é tocada, é para reunir Israel. Sempre foi assim. Sempre quando as trombetas eram tocadas, Israel se reunia. E eles estão se reunindo porque o evangelho chegou no Ocidente, nos Estados Unidos, com o mensageiro, o último mensageiro, e vai cruzar o Pacífico, chegando agora no Oriente Médio novamente, com as duas testemunhas, justamente Apocalipse 11, é o que nós vamos já passar. Nós estamos aqui em Apocalipse 9, então nós vamos ver aqui, esse quinto anjo trocou a trombeta, que caiu do céu, o diabo, que caiu, que foi expulso. Então, nós vemos aqui naqueles dias, homens buscarão a morte, e isso é no período da tribulação. Então, nós vemos aqui o domínio, né? E tinham cabelos, como que são demônios espirituais. Então, nós vemos aqui o Império Romano, de Apocalipse 9, e nós vemos aqui esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates, que justamente isso aí foram os que perseguiram os judeus, foi Mussolini, Stalin, Papa Pio XII e Hitler. Nós vamos pular um pouquinho. Então nós vemos aqui Apocalipse 10, é bom ler todo o Apocalipse 10, porque no versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, conforme anunciou seu servo, os profetas. Essa mensagem, tudo que nós estamos revelando para vocês, não sou eu, Monglar, você sabe, não. Deus revelou ao seu servo, o profeta William Branham. Então, ele nos trouxe esse mistério.
esses mistérios que é tremendo demais. Então nós vemos aqui, quando o Evangelho sair do Ocidente e voltar para o Oriente, entrará essas duas testemunhas, Moisés e Elias, eles próprios, literalmente. Literalmente. Ah, mas Moisés morreu. Moisés morreu, mas o anjo ali no livro de Judas pegou o corpo e guardou no céu, e ele, em Apocalipse 17, estava conversando com Jesus. Moisés e Elias conversando com Jesus. Então nós vemos aqui 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio de tribulação para cumprir a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Aí nós poderíamos ir longe dentro aqui de Apocalipse 11, mas nós vamos ter que ir adiante. Mas um pouquinho só na sétima trombeta, você tem que distinguir, tá? As trombetas, né? Trombeta com os mensageiros. É distinto, são coisas distintas. Anjo, os anjos disso, daquilo outro, é mesmo com mensageiros. É diferente. Então nós vemos aqui o Evangelho eterno. Essas duas, Moisés e Elias, aqui Apocalipse 11, vocês vão ver a descrição do ministério deles, vocês vão entender direitinho. Apocalipse 12, nós vemos aqui então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol. Quem é essa mulher? A igreja ortodoxa, judaica. Então vocês vão ver a mulher e o dragão, quer dizer, a igreja e Roma. Dragão sempre é Roma. E essa batalha no céu, aqui foi, nessa grande batalha, foi onde o diabo desceu para a terra. Então o que é também? O sol fala da dispensação da graça. O sol fala da dispensação da graça e a lua fala da lei, no Velho Testamento. Então, nós vamos aqui para Apocalipse 13. Então, nós vemos a besta que subiu do mar. Quem é a besta que subiu do mar? É Roma. A besta que subiu da terra é os Estados Unidos. Então, nós vemos aqui o desmiuçar da história do ano 325, quando Constantino reinou, né? Quando aquela doutrina ela foi elaborada, por isso que aqui a Bíblia diz aqui que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, se você calcular o Vicari Filidei, tá? Vicaris quer dizer 112 em algarismo romano, Filei quer dizer 53 e Dei, quer dizer o D de 501. 501, você soma 112, 53 com 501 dá 666, que é o número de um homem. Este é o homem do pecado que fala Paulo aos Tessalonicenses 2. Então, é tremenda demais isso aqui, porque essa ferida de morte aqui é quando era Roma pagã e tornou-se Roma papal. Constantino tirou a Roma pagã e colocou a Roma papal, os papas, né? Os papas saindo um, entrando o outro, que nós vamos ver isso lá na frente de Apocalipse 13, Apocalipse 14, aqui para vocês terem um entendimento. Esses 3 anjos aqui de Apocalipse 13 que proclamam, né, os juízos de Deus, aí começou com justificação com Martim Lutero, veio com santificação com John Wesley e agora o batismo com o Espírito Santo com William Branham, trazendo uma mensagem restaurada para que o povo tome Deus em sua palavra completamente e receba o Espírito Santo, nos levando ao novo nascimento. Então nós temos aqui, e as pragas, aí que nós vamos falar também das pragas que cairiam nesses últimos dias, é justamente aqui em Apocalipse 15, né? Que fala sobre as últimas pragas. Meu Deus, é tremendo demais. Temos Apocalipse 16 que fala aqui dos 3 espíritos de rãs. O que é esses 3 espíritos de rãs, irmão? Entendeu? Uma doutrina
que não está na Bíblia, que é 3 deuses distintos. Deus não é 3, Deus é um. Ele é Pai criando, Ele é Filho se fazendo carne e Espírito Santo voltando e consolando. Um único Deus em atributo, em manifestação. Mas esses 3 espíritos de Ram têm enganado. Então, aqui Apocalipse 16, nós vemos aquele grande terremoto, nós vemos aqui como que vai ser o encontro dos reis em Amagedon. Não vai dar tempo a gente entrar, desmiuçar essa batalha do Amagedon, que vai estar preparando a Terra para um milênio, para nós passarmos 1000 anos aqui. E o grande terremoto que virá, que não ficará nada de pé, que não cairá. Vocês vão ver aqui em Apocalipse 16, pedras, meteoros de 40 quilos grandes que virão sobre a terra. Então aí vocês vão ver tudo isso daqui. E Apocalipse 17, quer dizer, a queda da grande Babilônia, que nós sabemos que é a igreja mãe. A igreja mãe, a igreja católica romana. Isso não tem, todos já sabem o que é esses 7 montes aqui, 7 montes, entendeu? Só tem 2 cidades, tem 7 montes, que é lá na Itália, Roma e em Cincinnati, Ohio. Então ela é mãe das suas prostituições, dos seus dogmas. Os reis embebedam-se. Todo rei, todo presidente que entra vai logo lá e faz lá comunhão com Roma, porque é justamente esses aqui. Aí vocês vão ver, todos aqueles reis têm o mesmo intento, você entendeu? Quer dizer, destruir Roma. Por quê? Por que o Lula, quando saiu da cadeia, foi lá em Roma? Ele tem que cuidar do dinheirinho dele que está lá em Roma. Os comunistas colocam no Banco do Vaticano, que é Roma. Vocês sabiam disso? Por isso, o Papa tem comunhão com todos eles, principalmente com os comunistas, porque o dinheiro está lá. Por que a Rússia vai jogar uma bomba atômica lá em Roma? Você sabia que a Rússia vai jogar uma bomba atômica lá? É, porque lá está o ouro, tem tudo, toda a riqueza está lá. Os comunistas guardam lá. E se ela tomar o dinheiro, vai arrumar uma confusão grande com os comunistas. Mas não vamos entrar nisso não. Mas esses 10 reis são comunistas, que comerão a carne da grande prostituta. Vocês vão ver isso em Apocalipse 17. Nós temos aqui Apocalipse 18, que é a queda. E aqui tem no versículo 4, muito tremendo, ó. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Então sai dessa doutrina, sai desse ensinamento, viva com Cristo. E aí é muita coisa. Nós vemos aqui o cumprimento, nós vemos as feitiçarias de Roma. Agora nós temos aqui o 19. Quando a noiva sai, em Apocalipse 3 para 4, certo? Quando ela sai, ela volta aqui em Apocalipse 19, que é as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro, o Senhor vingou, é o retorno da igreja. Então é como que uma voz de trovão. Vocês vão ver onde a noiva vai coroar o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui é a festa das bodas do Cordeiro. São vitórias para aqueles que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Ai, meu Deus, é bom demais, né? É muito bom. Agora, Apocalipse 20, então aqui nós já vemos Apocalipse 20, aqui nós vemos o milênio, nós vemos a segunda ressurreição, nós vemos aqui o término aqui da guerra de Amagedon, nós vemos o trono branco, o juízo final, onde o livro é aberto, a segunda morte, onde tudo é aniquilado. Na segunda morte, tudo é aniquilado. Aí Apocalipse 21, novo céu, nova terra, os fiéis da terra, o marido e a noiva, a nova Jerusalém. Se nós formos colocar aqui, meu Deus, é maravilhoso demais, muito maravilhoso. Né? E Apocalipse 22, quem ficará fora, entendeu? Quem ficará fora, quer dizer, aí ele desmiuça tudo aqui direitinho. Mas, irmão, é tão tremendo isso aqui, ó. Mas uma das coisas, o 18, porque eu testifico todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, deste livro, que se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa,
Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho, amém, ora vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Deus abençoe, tem muita coisa para falar nesse Apocalipse sem mistério, mas foi uma passada, eu espero que tenha ajudado. Deus abençoe. Se quiserem desejar fazer alguma pergunta à parte, pode me enviar a pergunta. Se eu souber, eu responderei. Se eu não souber, eu perguntarei para quem sabe. O Espírito Santo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.